somos religiosos, mas não somos estéreis, porque não somos aqueles que não têm filhos, que somos capazes de amar e também de ser amados. Boa noite. Todo mundo me conhece como Frei Boa Noite, porque eu adotei essa ideia de dizer boa noite para que todos sintam que foi saudado, que foi homenageado. Porque às vezes a gente passa, o povo diz bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e a gente responde automaticamente, mas quando você fala alguma coisa diferente, aí então a pessoa presta atenção e diz, por que boa noite? Então ela se recorda que foi realmente recortada. Então isso é muito importante. Ser recordado é muito importante. E esse é um dos temas que eu quero trabalhar hoje aqui com vocês. Nós, os religiosos, não podemos ter família, esposa, filhos. E aí eles perguntam, como é que a gente lida com esse problema da paternidade, com esse problema da realidade de família? Na verdade, isso é muito importante, porque se nós formos ver a questão psicológica, todo ser humano precisa crescer e se realizar em todas as áreas, principalmente na área humana. E aí, então, entra o problema da família, de como amar e ser amado. Nós temos na história uma divisão histórica onde diz que os religiosos nascem sem amor, vivem sem amar e morrem sem ser amado. Mas isso não é verdade, é mentira. Porque, na verdade, não é o amor que a gente está acostumado a ver, ou o mais comum das famílias, onde o pai e a mãe se dividem ali nas tarefas de um lar. Mas o religioso também, como pessoa, necessita das 3 dimensões antropológicas para poder se realizar como pessoa humana. Primeiro, ele tem que ser filho. Ele necessita ter esta experiência de pai e de mãe, de família, para poder se realizar como filho. Depois, essa própria experiência de filho leva ele à paternidade. Então, a questão da paternidade, para ser pai, é necessário ter uma esposa, ter uma família. Então, como fica para o religioso que não tem essa família, essa dimensão da paternidade, essa vivência do amante? Essa palavra é meio complicada, se a gente vai ver dentro dessa questão só erótica. Mas o amor não é só erótico. São vários amores, antropologicamente. E se nós vamos ver este amor do amante, que transforma o homem em pai, de uma experiência de filho, é o que faz com que os frades possam ter a sua paternidade. E essa paternidade não vem da geração de uma pessoa, mas do compromisso que acaba tendo com cada pessoa com quem vive, convive ou é necessitado. Tanto que a gente tem filhos jovens, crianças e mais adultos que nós. Por exemplo, na própria ordem, Francisco pede não só que a gente seja pai dos nossos irmãos, mas também mãe dos nossos irmãos, que complica muito mais. Não vou entrar por essa dimensão, quero só mostrar a dimensão da paternidade, que a gente pode estar cuidando, de estar provendo. Por exemplo, quando um irmão é chamado a ser superior da casa, ele passa a ser, de certa forma, pai dos outros, porque ele tem que prover alimentação, saúde, transporte, as necessidades de cada irmão. Também, quando a gente cuida de um irmão maior, mais velho, enfermo, a gente está vivendo esta paternidade. E também muitas pessoas que vêm e conversam com a gente e põem a sua vida nas mãos da gente, muitas vezes, pedindo opiniões,
pedindo conselhos, comentando algum tema que não é dentro da confissão. Mas esse trabalho mesmo de que às vezes a gente acompanha os estudos, acompanha a formação da pessoa, as necessidades que as pessoas têm, e até mesmo a necessidade de pai, que muitas vezes na nossa sociedade não está sendo satisfatória. Então a gente acaba assumindo esta dimensão. Mas isso exige de nós também uma experiência boa de filho, uma boa experiência de pai e principalmente uma boa experiência de amante, onde a gente pode realmente mostrar o amor paternal e este amor de filho e de pai que pode nascer entre pessoas. Ou às vezes algum funcionário ou funcionária, algum trabalhador nosso, ou gente da comunidade, ou mesmo na escola ou na formação, que acaba tendo uma relação tão íntima com a gente de paternidade, desta necessidade de alguém que lhe cuide. E para nós isso é muito importante, porque isso nos ajuda a nossa formação pessoal, ajuda a nossa formação de ser humano e transforma o religioso numa pessoa mais maleável, mais dócil, mais junto às necessidades do nosso povo. E também nos realiza como pessoa humana. E às vezes a gente acaba tendo até netos, quando essas pessoas que vêm junto a nós trazem os seus filhos e mostram, olha, esse aqui me ajudou muito, foi no momento que eu precisei, aquela pessoa que fez o papel de pai. E a gente vê quanto cresceu e quanto amadureceu a pessoa que a gente ajudou, que hoje está tendo os seus próprios filhos e a gente se sente muito comprometido com essas pessoas, homens, mulheres, velhos, crianças, que a gente vê que pode ter ajudado nessa dimensão de paternidade. Somos religiosos, mas não somos estéreis, porque não somos aqueles que não têm filhos, que somos capazes de amar e também de ser amados. Por isso, esta teoria iluminista não funciona muito bem, sobretudo nos dias de hoje, porque podemos ter experiências muito fundamentais na nossa vida. Por exemplo, alguns funcionários que trabalharam com a gente teve que acompanhar. Tinha um rapaz menor de idade que trabalhava com a gente e ele foi preso porque estava numa festa lá e em vez de chamar sua mãe, quem ele vai chamar? Vai me chamar a mim, para ir lá na delegacia, retirá-lo da delegacia e ser responsável por ele. Tanta a afinidade que ele tinha comigo, que era seu patrão e não era seu pai nem nada, nem parente, mas ele tinha muito mais confiança em chamar a mim e muito menos medo de falar comigo do que com a própria mãe. Então, essa experiência de paternidade é muito importante. O carinho, o respeito, a atenção que este funcionário tinha, porque ele era menor de idade e via nas nossas atitudes uma atitude de pai, não de patrão. Também outras experiências, como de formandos, que vêm e conversa conosco, formandos até não capuchinhos, formandos de outras comunidades que às vezes não tinham este respaldo do formador e vinham conversar com a gente para resolver seus problemas afetivos, seus problemas emocionais, que não podiam conversar com o seu formador, porque eles tinham mais medo do que um respeito. E a gente ganhava esta confiança desses que passam a ser nossos filhos de forma espiritual ou experiencial até. Estas realidades são muito concretas na nossa vida. Havia uma funcionária que tinha problemas no matrimônio e ela vinha muito mais conversar comigo como seu patrão do que realmente
dificuldades que tinham com seu esposo e gostaria de que, como um pai, pudesse realmente ajudar. E a gente acaba se envolvendo até com a família. E aí a gente percebe e vai se aproximando do marido e também vai, de certa forma, ganhando a confiança do marido para poder realmente resolver a situação entre eles. E aí as crianças aceitam a gente como o vovô da casa, ou o tio mais velho, enfim, e a gente acaba sendo parte destas famílias. Então, para nós religiosos, essa é a forma de onde a gente vive essa dimensão muito humana que todo ser humano precisa passar. Ser bom filho, para poder ser bom pai, e bom marido, bom amante, bom nessa dimensão não só erótica como pensa a sociedade, mas essas dimensões maiores dos amores, até chegar ao amor fundamental, que é o amor de Deus, o amor da comunidade, que é o ágape. Então isso era o que eu queria dizer a vocês, porque muitas pessoas vêm perguntar para a gente como é que é essa vida que a gente tem, que não tem família, não tem esposa, não tem marido, não tem esposa, né? Os religiosos, as religiosas, como vivem essa dimensão da paternidade e da maternidade. Então, esta é a proposta que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre no site e faça sua dúvida, que com muito gosto a gente vai viver esta paternidade com você aí que está me ouvindo, a vocês aqui que estão presentes. Obrigado.